E aí, minha gente, boa noite! Como é que vocês estão? Gente, muito feliz em estar aqui mais uma quinta-feira com vocês. Gente, na semana passada a gente teve um probleminha, né? Qual que foi esse probleminha? Quem tava comigo, gente, foi probleminha. Acabou que eu ficava muito no slide, que eu precisava voltar pro slide. E aí, quando eu voltava pro slide pra dar a minha aula, e eu não tinha acesso mais ao chat de vocês, então eu precisava ficar trocando de aba. Eu ia lá, dava a aula, crente que eu tava arrasando. Quando eu voltava pro chat, aí o povo travou, aí eu, meu Deus, e eu dando a aula ali, horrores, já tinha passado 3 questões pra frente e tava travado. Aí, o que é que eu fiz nessa semana? Agora eu tô tendo acesso ao chat de vocês, mas quando eu começar a minha aula, quando eu começar a demonstrar a PDF e o slide pra vocês, quem vai estar tendo acesso ao chat vai ser a minha equipe, certo? Então eu deixei uma pessoa da minha equipe responsável pelo chat para responder vocês se vocês tiverem alguma dúvida. E caso vocês tenham alguma dúvida exclusivamente comigo, quando finalizar aqui a live, eu vou estar lá no direct do Instagram disponível para vocês, ok? Para que não aconteça mais isso. Então, se travar, vão bater aqui e vão dizer, professora, travou. Aí, tá bom, aí eu consigo visualizar para eu não ficar indo e voltando aí e conseguir também me concentrar na aula, tá bom? De vocês. Então, se você tá aqui hoje, tem acho que 3 motivos. Ou você gosta de participar dos eventos do Odon mesmo, independente da banca que a gente fizer. Ou você é de Minas e sabe que a IBGP tá ali organizando muito concursos no estado. Ou você vai fazer prova especificamente da IBGP e tá doido atrás de questão e não tá achando. Porque, gente, a IBGP é uma banca que ela não é que ela é nova, ela é relativamente nova, tá? Não é uma banca que já atuava com concurso de odontologia lá em 2009, 2010. Não é uma banca mais recente, mas não tão recente, afinal a gente teve aí, já temos alto índice de aprovados nessa banca. Mas ela é uma banca que ela ainda é um pouco inexperiente na hora que ela vai formular as questões. Então é muito comum que a gente se depare com provas da IBGP que tenham ali uma grande quantidade de questões para recurso. É muito comum. Assim como várias bancas, né, que eu vivo trazendo para vocês, essas bancas, essas polêmicas, que não tô tirando da minha cabeça, gente. É porque toda segunda-feira a gente faz correção de prova. E toda segunda-feira a gente recebe uma. Eu não vou falar a palavra, eu ia falar a palavra, mas o YouTube vai me banir. Mas muitas, muitas questões para a gente avaliar se vai ter ou não recurso. E quando é prova da IBGP, a gente já sabe, gente. A gente já sabe que pelo menos ali de 15 questões, pelo menos 3 vai caber algum recurso. Porque a pessoa que está organizando, ela simplesmente ela faz do jeito que ela acha que a interpretação dela cabe. E aí fica difícil, né? Mas é por isso que a gente está aqui, para ensinar vocês também a como lidar com essa banca. Lá no curso a gente tem exatamente quais são os tópicos que mais foram cobrados, para que você aí tenha também uma sedimentação de conteúdo um pouco maior. A gente também está resolvendo lá as provas anteriores. Então, essa resolução que a gente vai fazer hoje é a prova de Congonhas, que foi a prova que a gente teve mais recente junto com o Nepomuceno, né? E nessa prova, especificamente, a gente aprovou o primeiro lugar e a gente aprovou muitas outras pessoas, né? Foram 26 vagas, muitas outras pessoas para essa prova de Congonhas, que foi um processo seletivo, inclusive, não foi concurso, foi um processo seletivo, mas que demonstra aí bem como que a IBGP age, tá? Então, hoje a gente tá aqui para resolver essa prova de Congonhas. Lá no curso tá entrando também a prova de Nepomuceno, que a professora Michele tá corrigindo. E a gente vai também ter simulado, vamos ter mais resolução de questão e revisão mais pra frente, tá? Mas hoje eu tô aqui para resolver com vocês questões e a gente vai utilizar a prova de Congonhas para isso, beleza? Então vamos lá. Eu já vou começar aqui a... Deixa eu ver se já tá tudo certo. Gente, olha só. Importante frisar que a partir de agora eu não tô mais tendo acesso ao chat, tá bom? Então é aquilo que eu falei pra vocês. Mas olha só, importante que vocês saibam que nós temos atualmente 2 editais muito importantes e muito desejados, organizados pela IBGP. Quais que são? Todos em Minas, como eu falei, a IBGP geralmente atua mais em Minas. Mas quais que são? Conselheiro Lafayette e Coronel Xavier. Coronel Xavier Chaves. E assim,
qual que é a diferença entre eles? Principalmente com relação ao salário, né? Coronel Xavier é mais ou menos ali quase R$ 2.000 a mais do que Conselheiro Lafayette. E a carga horária é a mesma, que é 20 horas, no caso meio expediente, certo? E a gente tem algumas diferenças de assuntos cobrados também, por isso que a gente diferencia os módulos. Por isso que a gente não faz só módulo Banco IBGP, a gente faz módulo Coronel e módulo Conselheiro lá dentro do PRO, tá? Mas aí se você for fazer os dois, a gente só ajusta o seu cronograma para que vocês estudem o que vai cair nas duas coisas, com a lista de aulas, beleza? Então, em Conselheiro Lafayette, vocês têm tanto vagas para especialista como para clínico. Uma vaga é para clínico e aí monta um cadastro reserva. Que aí o cadastro reserva é conforme a demanda for surgindo, aí você vai sendo chamado, né? O restante da lista, os próximos da lista vão sendo chamados. E a gente tem também vagas para especialistas, beleza? As inscrições, elas vão iniciar só em outubro. Então, elas iniciam no dia 1, né? No dia 1 de outubro e vão até o dia 30 de outubro. Então, praticamente todo mês ali de outubro, vocês vão conseguir se inscrever para Conselheiro Lafayette. O salário é R$ 4.322, lembrando que isso é para meio expediente. E as provas vão ser no fim de novembro, no dia 24 de novembro. Até agora é essa data e não tem informação de nenhuma mudança prevista com relação a essas datas aqui, beleza? Mas se for tendo, a gente vai avisando a vocês. Coronel Xavier, ele já tem um salário maior, só que ele, pelo que eu tô vendo aqui, ele não vai montar um cadastro reserva de certeza. Obviamente que quando você tem um concurso que anuncia ali 2 vagas, consequentemente você tem ali as pessoas que ficam em quarto, quinto, sexto já disponíveis. Enquanto o concurso estiver valendo, ele pode te chamar, mas ele não determinou exclusivamente que vai ter um cadastro de reserva, entendeu? Eles usam, mas no edital não tem dizendo que realmente vai ter um cadastro de reserva. Então a gente tem no outro, né, no Conselheiro Lafayette, realmente está dizendo que vai ter um cadastro de reserva, beleza? Já as inscrições de Conselheiro Lafayette começam no dia 30 do 9 de setembro e vão até dia 30 do 10. Então, basicamente, é uma questão assim de um dia, né, de diferença. Acho que é um dia de diferença no início e termina no mesmo dia. E as provas, aí já são, acho que é uma semana depois. Deixa eu olhar aqui o calendário. Dia 24 para dia 1 do 12. Deixa eu ver, porque aí, gente, vocês conseguem fazer as duas, né? Uma semana de diferença. No domingo, dia 24 de novembro, acontece Conselheiro Lafayette, e uma semana depois acontece Coronel Xavier Chaves. Isso é bom. É bom por quê? Porque você que viaja para ir fazer, e você tem aí alguma férias, algum período que você consegue tirar uma semana, né? E consegue fazer as duas. Óbvio que para quem mora longe ir e voltar é complicado, né? Por isso que uma semaninha aí é melhor do que 15 dias, que 20 dias. Eu acho, né? Mas aí depende muito da logística de vocês. Eu faria as duas. É bom também vocês lembrarem que não é que é comum, mas pode acontecer de ter repetição de questões de uma para outra. Então você consegue aí aproveitar um pouco de uma para outra. Pelo menos o estilo. E fora que você já vai estar craque, que você já vai estar resolvendo questões da IBGP com a gente, chegando aí você já vai estar craque para você resolver essas duas provas, beleza? Então, antes da gente começar, eu vou só falar um pouco sobre como é que tá funcionando o curso específico, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. Então, eu trago logo aqui, porque eu já englobo as dúvidas de todo mundo, vou mostrar por dentro. Óbvio que eu não deixo vocês sem um cupomzinho ali de desconto. E aí a gente começa o batidão de resolução da prova de Congonhas, que foi uma das provas da IBGP, uma das últimas provas da IBGP. Então, gente, nosso curso específico tá funcionando em 2 módulos separados, né? Um módulo para coronel e um módulo para conselheiro, como eu falei para vocês, porque os assuntos são diferentes. Lá tem videoaulas e materiais de apoio também. Cada professor tem o seu material de apoio que ele confecciona. Vocês vão ter acesso à revisão de reta final para ambos os editais com questões da IBGP, simulado e correção do simulado da IBGP. Todos os alunos que são pró têm direito a cronograma de estudo individual, então se você vai fazer as 2 provas, ou vai fazer Coronel e Divinópolis, ou Conselheiro e, sei lá, Montes Claros, alguma coisa assim, a gente consegue organizar o cronograma de estudos para vocês, conforme o que você for estudando, né, e também conforme a sua disponibilidade. Então a gente sempre pergunta:
qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua facilidade, quantas horas por dia você tem para estudar, e a gente faz ali um ajuste, tá? Vocês vão ter também ajuda com recurso após a prova, tá? E acesso a todos os cursos que o Odon lançar durante os 12 meses de acesso ali do seu curso. Esse curso ele é renovável e esse curso ele é completo. Então você não tem acesso apenas ao módulo de conselheiro, apenas ao módulo de coronel. Você tem acesso a tudo que a gente tem. Então tudo que a gente coloca lá dentro, o Odon Concursos tem vários editais, módulo de bancos de questões, simulados que a gente faz, sorteio de inscrição gratuita, a gente está sempre fazendo todo mês. Inclusive o próximo é agora, né? Deixa eu olhar aqui o calendário. Ó, o próximo sorteio de inscrição gratuita é agora, no dia 5. No dia 5 de setembro a gente vai ter revisão a gente vai ter sorteio de inscrição gratuita, que é basicamente que a gente pega os alunos do Pro, faz um sorteio e quem ganha escolhe um concurso da sua preferência para que a gente pague a inscrição dele. Isso faz com que o aluno se motive a fazer cada vez mais editais. E também isso ajuda, né, gente, com o custo aí, porque a gente sabe que concurseiro, ele não é rico, né? Então a gente gosta de ajudar aí. Isso de ajuda com recurso após a prova é muito importante, principalmente em uma banca como a IBGP, porque você pode perder, às vezes, 3, 4 pontos, porque você não tem acesso a essa ajuda. Você não tem noção se aquela questão realmente cabe recurso. Você acha que cabe, mas você não sabe como compor, você não sabe que referência utilizar. Então essa ajuda com recurso é muito, muito, muito importante e a gente sempre tá dando esse auxílio. Tá bom, galera? Então, basicamente, é assim que tá funcionando o nosso curso. Quando você entra lá no Pro, você já tem todos os módulos lá separadinhos. Tem módulo Odonto, tem módulo SUS, os módulos gerais, e mais pra baixo tem os módulos específicos separados. Aí você vai encontrar lá coronel e conselheiro. Beleza? Show? Eu sempre recomendo iniciar o curso pelo módulo Inicie por aqui, porque é lá que eu dou as instruções sobre o nosso método, como que você entra em contato com a gente para tirar dúvida. Então você tem acesso a todos os professores, gente, para vocês conseguirem tirar dúvidas durante o estudo de vocês, como que você entra pro grupo do WhatsApp, tudo isso a gente já instrui lá dentro do módulo Inicie por aqui. Então adquirir o curso já começa lá no módulo Inicie por aqui. Quanto que nosso curso está custando? Gente, nosso curso, originalmente ele custa R$ 2.097, certo? Só que hoje eu vou trazer aqui a finalização do cupom. Já tinha esse cupom rolando, mas aí esse cupom vai finalizar, que é o cupom Coronel. Ele te dá R$ 700 de desconto sobre esse valor e ele fica de até 12 vezes de 116, não tem juros para dividir, tá? Você pagando a prazo ou você pagando à vista, a diferença vai ser de 10% de desconto no à vista, não aumenta no parcelamento. Isso é um diferencial nosso. Todos os outros locais hoje em dia já trabalham com juros, mas eu tô me recusando. Tô dizendo, não vou colocar juros, minha gente. Eu não gosto, odeio juros, odeio, não tem condição. E eu tô me recusando a colocar juros pra vocês. Então ainda tá sem juros, vocês conseguem adquirir sem juros, dividir até em 12, tá bom? Se vocês forem adquirir tudo que tem lá dentro do curso em lugares diferentes, então, quero um curso específico para coronel, outro curso específico para conselheiro, outro para Divinópolis, aí quero assinar uma plataforma de atualidades, aí vou atrás de questão, aí vou, se você for atrás de comprar tudo em lugar separado, você vai gastar mais de 6 mil tranquilamente, gente, porque lá a gente tem aula de curso de informática, de português, de raciocínio lógico, de tudo que você pode imaginar lá tem, até direito, a gente já tá terminando aí o módulo de direito administrativo, vamos começar constitucional, então a gente tem tudo lá dentro. E realmente é uma vantagem muito grande você vir estudar com a gente, porque depois, né, passou o edital de coronel, passou o edital de conselheiro, a gente só reajusta teu cronograma e aí você continua estudando pro edital que você for fazer. Então, você pode utilizar esse cupom CORONEL até amanhã, ao meio-dia, tá? Que amanhã... Eu coloquei a data certa, minha gente. Amanhã é 30, né? Eu tô completamente doida. Amanhã é 30. Eu tô toda hora aqui olhando o calendário. Então, até amanhã, ao meio-dia, esse cupom ainda vai estar valendo. Depois, gente, infelizmente, já vai ter que ficar inativo esse cupom. Porque os cupons que a gente lança específicos, eles são por tempo muito limitado. É complicado, gente. São muitos professores, sabe? São muitos professores. E o pagamento de professor é muito alto, o pagamento de plataforma é muito alto. Então a gente sabe que a gente não pode estar lançando desconto o tempo todo. Então por isso que é por tempo limitado. Então eu já vou deixar o link na descrição desse vídeo. E aí você já consegue adquirir, tá bom? A hora que você quiser.
Então você pode ir lá adquirir agora e depois voltar pra live. Fique tranquilo, tá bom? Mas aí você também pode adquirir no final. Fica à vontade, só não deixa passar do dia 30, que é amanhã ao meio-dia, tá bom? Então vamos começar com a nossa querida prova de Congonhas da Banco IBGP. Gente, essa prova foi no fim de 2023. Foi uma surpresa muito boa, porque até então a IBGP ela não vinha com muita prova em odonto. E ela começou a pegar mesmo em 2023, né? Começou a vir aí, ganhando as licitações bem em 2023. E ela foi uma surpresa por quê? Uma boa surpresa por quê? Porque apesar da gente ter tido muito problema com relação a recurso e algumas desorganizações na hora de formular a questão, foi uma banca que a gente conseguiu trabalhar muito bem. Então, hoje a gente até gosta dela. Por isso que eu digo que ela foi uma grande surpresa, porque no início eu comecei odiando. Eu disse, meu Deus, como é que uma pessoa faz uma prova bosta dessa? E erra tudo. E erra as coisas que a pessoa da graduação conseguiria fazer. Eu revoltada, sabe? Porque essa prova foi uma prova que deu muito recurso. E aí daqui a pouco começa... mas a gente deu tudo isso no curso. Os alunos sabem. Aí começa a vir, sabe? Os outros sentimentos. Aí começa a vir os aprovados. Aprovado em primeiro lugar, aprovado em terceiro lugar. Aí começa, né? Os aprovados, pronto. Agora eu tô até gostando da IBGP. E aí eu comecei a gostar da IBGP, gente. Comecei a gostar. É aprender a lidar com ela. É aprender que ela não é a banca, assim, mais responsável do universo. Ela não é uma FGV da vida. Mas que ela funciona direito. Sabe? Ela funciona. Então a gente entrou com recurso. Ela aceitou o recurso. Algumas ela disse que estava correta. Mas isso acontece em toda banca. Toda banca funciona dessa forma, entendeu? Então, tem outras bancas que não são como a IBGP. Tem umas que nem lê o recurso, viu? Porque eu digo agora como é que funciona o recurso para vocês. Quando você entra com recurso em alguma questão, vem o fulaninho que organizou aquela questão, que formulou a questão e recebe uma bronca da banca. E ele é, na maioria das vezes, obrigado a devolver o valor que ele recebeu para formular aquela banca. Por isso, aquela questão. Por isso que muitas bancas menores não aceitam os recursos. E não é o caso da IBGP. No caso da IBGP, ela aceita recurso. Então, até então, foi tudo ok, tá? Mas, claramente, que tem questões que ela diz, essa aqui eu não vou aceitar. Não quero aceitar porque era para interpretação. E aí, interpretação minha foi essa. E aí, acontece isso em toda banca. Não tá funcionando. Não é aquela banca que você se depara, tá ali estudando, daqui a pouco ela corta o edital. Ela diz que o edital não vai existir mais porque a banca deu fraude. Ela não é essa. Então, tem banca que dá muita fraude. Ela não é. Então, tá funcionando direito. Não deu fraude, não deu cancelamento. Tá tudo ok, né? A gente aprende a lidar e vai pra frente. Não. Vai dar tudo certo. Vamos lidar com ela. Começando por questões de SUS. Gente, importante frisar que, geralmente, o SUS ele vem dentro das específicas em provas da IBGP. Tá bom? Às vezes ela pode vir separada ali, num tópico separado. Mas, na maioria das vezes, vai vir junto com os conhecimentos específicos. E o que é que mais cai de SUS? Geralmente cai tanto história do SUS e a legislação básica, como a Lei 8.080, a Lei 8.142, princípios do SUS, como também coisas que são relacionadas a populações que têm que você precisa ter uma atenção maior. Então, o que é que você faz diante de uma situação onde tem uma criança sendo abusada, uma criança sendo agredida, um idoso sendo agredido, tendo violência, alguma coisa relacionada à mulher, né? Violência contra a mulher, enfim. Alguma coisa relacionada à população mais vulnerável. E aí você precisa determinar qual que é a conduta que você vai tomar ali no SUS. Então, geralmente vai ser cobrado isso. As leis básicas, né, e os princípios, e a parte mais relacionada a proteger realmente esse tipo de população. Os tipos de população que precisam de uma proteção maior, entenderam? Então, você focando bem nisso, você geralmente consegue resolver questões do SUS, da IBGP, tranquilamente, tá bom? Não deixa de focar nas leis básicas, que são basicamente Lei 8.080, o próprio decreto, né, o decreto 7.048, Lei 8.142, tem a própria Constituição Federal de 88, então tudo isso faz parte ali de legislação básica, junto com a história do SUS e reforma sanitária, que cai bastante ali também, que aí justamente essa primeira questão é relacionando, né, as várias coisas aí, inclusive as leis, com a própria história do SUS. Então bora lá começar. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a saúde no Brasil passou por significativas transformações, refletindo o compromisso do Estado com o bem-estar da população.
A criação do Sistema Único de Saúde foi um marco, estabelecendo princípios de universalidade, integralidade e equidade. Portanto, com relação à evolução histórica da organização do sistema de saúde do Brasil, que marcou o período pós-constituinte em diante, assinale V para verdadeira e F para as falsas. E aí, vamos lá, gente. Ela começa aí, ele traz 5 alternativazinhas para saber de vocês o que é que tá verdadeiro, o que é que tá falso. Deixa eu já pegar aqui minha canetinha pra gente começar a responder. 1. Extinção do INAMPS, bem como a adoção de princípios e diretrizes que nortearam a implementação do SUS. E aí, verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro, gente, verdadeiro. A gente tem aquela linha lá, né, que tem os IAPs, os INAMPs, até chegar no SUS. E aí teve essa extinção do INAMPs e começou a ser adotado justamente os princípios e diretrizes, que aí são estabelecidos primeiramente na Constituição de 88, né, que aí marca justamente o início do período pós-constituinte, que começa ali em 1989, e a partir de 90 a gente tem as leis básicas do SUS surgindo, que são a Lei Orgânica de Saúde, que é a 8.080, e a Lei 8.142, beleza? Então, verdadeira primeira. 2. Criação e promulgação das leis orgânicas de saúde, Lei 8.080 e Lei 8.142, com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Pura verdade, gente. Lembra que a gente teve ali uma mudança muito grande, né, com relação a quem que vai ter acesso, né, ao SUS. Então, a partir daqui, a gente começa a ter a famosa frase, né? Cadê minha... Aqui. Achei. A famosa frase que tá lá no artigo 196, qual que é? Saúde é direito de todos, e dever do Estado. Certo? Então, essa é uma frase que ela tem que estar bem na sua cabeça. Saúde é um direito de todos. É obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, não só a quem tem determinado emprego, tá bom? 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Exatamente, a gente já tá aqui, ó. Não precisava nem eu ter repetido. Meu Deus do céu, nem tinha visto. Precisava nem eu ter colocado aqui pra vocês, já tava marcado. Garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Gente, super verdadeiro, gente, super verdadeiro. A saúde passa a ser direito de todos e dever do Estado, e aí começa a ter políticas sociais, políticas econômicas que visa ali ter tanto o acesso universal daquela população, como reduzir o risco de certos agravos, de certas doenças, focando muito nos serviços de promoção, proteção e recuperação. E a gente tem um crescimento muito grande norteador ali da promoção de saúde. Passa a sair o foco da doença, o indivíduo passa a sair daquele foco ali, esse aqui é um indivíduo doente. Simplesmente o foco no indivíduo e o foco da doença se torna o foco maior no coletivo e em promover saúde em si para que aquela doença não aconteça. Entenderam? Basicamente é isso que traz ali o SUS, né? E aí a gente vai para o 4. Houve descentralização e municipalização dos serviços de saúde, visando maior participação e controle social, embora tenha ocorrido o enfrentamento de muitos problemas para a implementação do SUS. Muito, gente, muito problema para a descentralização do SUS, para a implementação do SUS, viu? Porque antes a gente tinha uma saúde muito centralizada, e todas as vezes que a gente tem uma política que ela é mais populista, que ela visa mais ali a população, a gente tem um choque ali de ideias, né? Então, para ter a criação do SUS, teve muito babado, não foi uma coisa fácil, principalmente porque o SUS é uma coisa cara para o governo. Então, por mais que o repasse seja muito prejudicado por conta da própria corrupção,
o sistema do SUS em si é caro de se manter. Então, claro que iria ter, né, algum tipo de problema ali para a sua implementação. Fora que vamos combinar, né, que todas as vezes que a gente tem alguma coisa, alguma política que vise ali o pobre, às vezes, tanto tem a visão de que o Brasil não pode gastar tanto, né? Mas também muitas vezes essa visão de o Brasil não pode gastar tanto vem muito com uma visão um pouco preconceituosa. Então sempre vai ter ali algum tipo de problema quando colocarem ali alguma estratégia um pouco mais, que vise um pouco mais a população. Verdadeiro também para 4. Última, o SUS foi criado para atender exclusivamente às necessidades da população economicamente ativa. E aí a gente já, né, sai aqui da verdade. Sempre que tiver termo excludente, lembra que eu falei para vocês já diversas vezes em toda live? Tem termo excludente, somente, exclusivamente, apenas, acende a luzinha, tá? Exclusivamente é um termo, é um negócio muito exclusivo, né? Então, alguém vai ficar de fora. Então, aí você já acende a anteninha. O SUS ele não é criado para atender às necessidades da população economicamente ativa. Até porque as próprias alternativas estão falando outra coisa, né? É obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão. Tá dizendo bem aqui na 2. Então, não tem sentido ser apenas para quem é economicamente ativa. Com isso, a Constituição de 88 garantiu o acesso universal à saúde, mas não definiu os princípios fundamentais do SUS. A gente tem, tanto na Constituição, como a gente tem na Lei 8.080, os princípios do SUS e as diretrizes estabelecidas. Beleza? Então, aqui tá falso. Resposta, letra A. Próxima. Uma criança X, de 9 anos, na cidade de Congonhas, Minas Gerais, apresenta-se em uma unidade básica de saúde da família, acompanhada de um casal, que são seus vizinhos, para buscar atendimento médico, pois a criança apresenta sinais de desnutrição e maus tratos. Portanto, há relatos de toda a vizinhança de haver negligência familiar por deixar essa criança sozinha em grandes períodos do dia e sem frequentar a escola. O agente de saúde pública que atua nessa unidade básica de saúde, ao se deparar com o caso da criança, deve, diante dessa situação e em conformidade com o ECA, é correto afirmar que deve proceder... Ao se deparar... Vocês entenderam, né? Como que vai ser a conduta do agente, né, do agente de saúde em relação aos pais, né, em razão da conduta ali dos pais. É isso, que eu me bananei toda aqui na leitura do enunciado. Enunciado muito grande afeta o TDAH da criança. A. Encaminhar a criança para uma instituição de acolhimento sem a necessidade de comunicar aos responsáveis. Claro, você vai pegar lá o guri, que foi trazido pelos vizinhos, e vai levar para uma instituição de acolhimento sem o pai saber onde é que a criança tá. Então, levei, sei não onde é que tá teu filho, não. Gente, pelo amor de Deus. Tem nem lógica, né? Tem nem lógica, falsa, completamente falsa. Prestar o atendimento necessário à criança e, em seguida, acionar o conselho tutelar comunicando a situação. Com certeza, essa é a nossa resposta. Isso também acontece mesmo quando a gente não está na posição de agente de saúde, né? A gente, como dentista, a gente se depara com situações assim em consultório, a gente também costuma ir acionar a assistência social e o conselho tutelar, tá bom? Verdade. C. Ignorar a situação, não deveria nem ler, né? Uma vez que a criança é proativa e pode buscar ajuda por conta própria. Seu dever é somente prestar um atendimento assistencial à saúde da criança e mais nada, pelo amor de Deus, né? Vamos nem discutir. Sugerir que a criança procure a ajuda de um maior de idade que possa procurar um advogado especializado em direitos das crianças e adolescentes. Sabe o que é que isso acontece? Vamos lá. Chega lá uma criança que você conhece e te diz: tio, meu pai tá me batendo, meu pai não cuida de mim, meu pai me deixa longos períodos sem comer, meu pai não sei o que. Busca um advogado pra mim. O que é que tu vai fazer? A maioria dos adultos vai simplesmente... Primeiro que ele não é responsável para procurar advogado de ninguém, né? Prio. Segundo que a maioria dos adultos vai atrás dos pais. Tua filha falou isso. E o que é que eu faço? Não tem condição. Aí vai bater mais ainda na criança, né? Gente, não tem nada a ver essa letra D. Tudo errado. Por diante de várias situações ela tá errada. E a resposta é a letra B.
O Sistema Único de Saúde é uma conquista emblemática no campo da saúde pública brasileira, sendo fundamentado por uma série de princípios doutrinários e organizativos que norteiam sua atuação. Esses princípios visam assegurar o acesso universal, integral e equânime aos serviços de saúde, garantindo a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Associe corretamente os princípios do SUS aos seus respectivos conceitos. Então, na coluna 1, a gente tem todos os princípios e diretrizes ali do SUS e a gente também tem o que é cada um deles, certo? Basicamente, o princípio do SUS é você, o decorebinha, né? Fazer o casar da coluna 1 com a coluna 2 bem tranquilinho, show? Então, vamos lá. O primeiro, você já consegue identificar pela própria alternativa, né? Se todas estão aqui 4, você vai ficar lendo? Você vai ficar pentelhando seu juízo com isso? Se todas as alternativas estão 4, obviamente que é 4, né? Até porque ela começa falando a participação da comunidade. E já tá aqui, né? Participação social. Não tem nem o que falar. Mas a participação da comunidade é essencial para o fortalecimento do SUS. Através de conselhos e conferências de saúde, a população exerce seu papel na formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, assegurando a gestão democrática e transparente. Gente, vocês estão percebendo que às vezes duplica algumas letras nas palavras? É porque a gente usa hoje uma estratégia que quando a pessoa me manda as provas pra gente por foto, a gente consegue jogar no inteligência, que ela transfere pra texto. Só que ela não é muito inteligente às vezes, é uma inteligência não muito inteligente, entendeu? Então, às vezes, ela erra o português, ela, tipo, duplica ali uma letra ou outra. Tipo aqui, ó, diminuir com 2 M's, municipal com 2 P's. Gente, isso aqui não é porque a gente não sabe, tá? É porque é pra ser mais fácil pra gente, porque senão a gente vai ficar digitando uma questão desse tamanho pra trazer pra vocês, né? Então, mas dá pra ler, dá pra entender tudo certo. Vamos lá. Esse princípio propõe uma abordagem na prestação de serviço, contemplando ações de promoção, prevenção, assistência e reabilitação, e uma assistência que transcenda a prática curativa, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção. Foca bem aqui, tá? Porque isso é denominação, isso é certinho de um princípio. Considerando que o sujeito está inserido em um contexto social, familiar e cultural que reflete a concepção de que a saúde é um processo global e interligado. Ou seja, todos os níveis de atenção, seja básico, seja hospitalar, todos vai ter ali a contemplação daquele indivíduo como um todo, entendendo que ele não é só uma pessoa que está ali, que ele é inserido em todo um contexto familiar, um contexto cultural, um contexto social, e que ele precisa ser atendido da forma melhor possível em todos os níveis de atenção. Isso é o quê? A integralidade. Com isso, você já respondeu a questão, você nem precisa ler os outros, né? Já deu para ver que é a letra B. Mas vamos lá. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Esse princípio rege que todos os cidadãos têm direito ao acesso igualitário aos serviços de saúde, sem qualquer forma de discriminação, e visa a cobertura integral, abrangendo dessas ações preventivas até tratamentos mais complexos. E é aqui que algumas pessoas poderiam ficar em dúvida, porque aqui tem uma palavrinha, a palavrinha integral. Mas, gente, o resto todo, a palavrinha integral só tá aí porque é uma cobertura integral, uma cobertura total, né? Mas o que tá falando aqui de tudo é a universalidade. Entendeu? É a universalidade. Porque, gente, a universalidade visa justamente isso. Visa você atender a todo mundo, independente se você é empregado, se você não é empregado, se você é chefe, se você não é, se você é morador de rua, se você não é. Todo mundo tem direito de forma igualitária, né? De forma igualitária, sem nenhum tipo de discriminação. É justamente o que tem na universalidade, beleza? Show, mas de qualquer forma você conseguiria, se você mesmo assim você ficasse em dúvida, você conseguiria ter uma noção com a próxima, né? Vamos ver, ou não? Não, né? Porque aqui, ó, não porque a primeira, a 2 já resolveu, né? Já resolveu. Então aí a 1 você já saberia que a letra B você não precisaria nem ler,
né? Mas a 3 e a 5 estão certas e não tinha nem como você... A sacada era realmente entender a diferença entre universalidade e integralidade. O resto tava tranquilo, porque tava dada a questão, né? Você nem precisava saber. Vamos lá. O objetivo desse princípio é diminuir desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas. Em outras palavras, esse princípio busca tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Isso, gente, é a equidade. Lembra daquela foto muito famosa onde tem uma barrinha assim, onde tem duas pessoas que estão querendo, três crianças que estão querendo assistir a um jogo e tem uma barra assim na frente dela, sabe? Aí tem assim, aí só que uma é mais alta, outra é do tamanho ok da barra e outra é menorzinha. E aí o tamanho da cadeirinha que utiliza para cada uma delas é desigual. Então, uma igualdade, você colocaria um banquinho de todas do mesmo tamanho. Só que o mais baixinho não iria ainda ter acesso ao que os outros estavam vendo. O mais alto iria ter um acesso muito maior ali ao que os outros estavam vendo. Então, basicamente, é pegar e fazer tamanhos diferentes para que todos consigam ver da mesma forma. Essa é uma foto muito clássica que representa muito bem a equidade. E, por último, o objetivo desse princípio é redistribuir o poder e a responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Quais que são os 3 níveis de governo, gente? É o federal, o estadual e o municipal, tá bom? Com relação à saúde, o objetivo é prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser desde a esfera federal até a municipal, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. Para que valha esse princípio, deve existir a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Isso aqui é a descentralização. Qual que é o probleminha da descentralização? Que ela funciona bem, mas a gente tem uma motivação aí que complica. Com relação ao financeiro, gente, os repasses, eles geralmente são do federal para o estadual, do estadual para o municipal. Geralmente, tem situações específicas que pode acontecer do federal diretamente para o municipal. Mas é nessa passada de um para o outro que tem os roubos. Então, é aí que começa o repasse de verbas para locais que não deve ter. Então, acaba que prejudica, mas atualmente não se vê nenhuma outra forma das coisas funcionarem senão assim, porque realmente é muito difícil, não tem como o federal comandar todos os municípios, então cada estado cuida do seu e aí o federal passa para os estados e aí tá funcionando assim, mas funciona com roubo, né? A gente sabe que infelizmente isso é uma das coisas que mais acontece por parte dos próprios gestores, infelizmente. Então, respostinha letra B, né? Próxima. Maria, uma mulher idosa de 75 anos, viúva e residente de um bairro tranquilo na cidade de Paraopeba, tem sido vítima de violência psicológica por parte do seu filho mais novo, Paulo, de 40 anos. Nos últimos meses, Paulo tem proferido constantes insultos verbais a Maria, chamando-a de incapaz e fazendo-a se sentir inútil. Além disso, ele tem controlado rigidamente o acesso dela ao dinheiro e aos seus pertences, limitando suas interações sociais e restringindo suas atividades diárias. Maria se sente intimidada e amedrontada com as constantes ameaças de Paulo de que, se ela tentar pedir ajuda ou denunciá-lo, ele a colocará em um asilo contra sua vontade. Nossa, diante da situação, eu queria eu ir para o asilo. Afastando-a de todos os membros da família. Preocupados com a saúde mental e física de Maria, alguns vizinhos notaram as mudanças em seu comportamento e expressaram preocupação com a situação e levaram o caso à equipe de assistência social do município. Conforme o estatuto da pessoa idosa, associe corretamente os conceitos sobre os tipos de violência praticada contra a pessoa idosa. Isso aqui foi cortado. Idosa, tá? Então, basicamente, aqui ele quer que você relacione mais uma vez a coluna 1 contra a coluna 2. E ele traz ali 4 tipos de violência e seus conceitos, né? Vamos ler que isso aqui, mesmo que você não tenha nenhum conhecimento, a gente já consegue dar uma resolvida, né? Porque a gente sabe o que é uma violência sexual, o que é uma violência patrimonial, enfim, a própria expertise nossa faz com que a gente responda direitinho. Expor ao perigo.
a integralidade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa, submetendo a condições desumanas ou degradantes com resultado de lesão corporal de natureza grave. O que é isso, gente? É a violência física, tá? Tá falando bem das condições desumanas, da lesão corporal, é violência física. Qualquer tipo de atividade sexual não consentida, e obviamente já é a violência sexual, né? 2 aqui. Ou quando se trata de um idoso incapaz de dar o seu consentimento e refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterorrelacional utilizando pessoas idosas. Esse abuso visa obter a excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Essa é a violência sexual, né? Denominação de violência sexual. Expor ao perigo a integridade e a saúde física ou psíquica da pessoa idosa ao praticar atos que causem danos emocionais, como humilhação, manipulação, ameaça, constrangimento. É o que ele faz quando o Paulo, né, o Paulo do enunciado, faz isso quando ele chantageia, quando ele disse que se você procurar ajuda, mamãe, eu vou lhe colocar contra a sua vontade em um asilo. Isso é uma manipulação, isso é uma ameaça, e isso se caracteriza como uma violência psicológica. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, dando-lhes aplicações diversas de sua finalidade. Então, basicamente, é você pegar o dinheiro todo, né? O Paulo pegar o dinheiro todo da mãe e fazer o que quer, ter rigidamente, controlado rigidamente o acesso dela ao dinheiro e aos seus pertences. Isso é a violência patrimonial. Resposta, letra D. Eita, minha Nossa Senhora, que textão! A violência contra a mulher no Brasil é um problema persistente e alarmante, enraizado em questões estruturais e culturais, onde o patriarcado persiste, onde os homens possuem poder e dominância em diversos ramos da sociedade, especialmente os homens brancos, cisgêneros e heterossexuais. De acordo com dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o país registrou um aumento preocupante nos casos de violência doméstica durante os últimos anos. Em comparação com as pesquisas anteriores, todas as formas de violência contra a mulher apresentaram crescimento acentuado em 2022 e os números revelam uma triste realidade. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de agressão no Brasil. Esse cenário se torna ainda mais grave ao considerar que muitos casos não são denunciados, refletindo um problema estrutural de subnotificação. A violência contra a mulher não se restringe apenas à esfera física, manifestando-se também de maneira psicológica, sexual, patrimonial e moral. A falta de políticas eficazes e abrangentes para prevenir e combater esse tipo de violência deixa as mulheres desamparadas, impedindo-as de exercerem plenamente seus direitos e garantias fundamentais. Portanto, é crucial um esforço coletivo e contínuo para enfrentar a violência contra a mulher, assegurando que cada mulher tem o direito fundamental de viver sem medo, violência ou discriminação. Maria, 32 anos, procura atendimento médico na UPA com lesões faciais graves e hematomas visíveis. Ela relata ter sofrido uma queda acidental em casa, porém, ao ser questionada sobre os ferimentos, ela fica visivelmente desconfortável e evita o assunto. Durante a consulta com o médico, que é homem, Maria parece nervosa e ansiosa, demonstrando hesitação em responder algumas perguntas. De acordo com a Lei Maria da Penha, analise afirmativa que contempla de forma correta sobre qual procedimento deve ser tomado frente a um caso de violência doméstica, que é um problema sério e muitas vezes subnotificado, requerendo uma abordagem delicada por parte dos profissionais de saúde. Então, basicamente, ela fala sobre uma situação onde Maria claramente ali está passando por algum problema e diz que caiu, né, em casa, e aí ela fica desconfortável quando a equipe de saúde pergunta sobre a queda, né, sobre os problemas que estão vendo ali, as lesões e hematomas, e ela fica mais nervosa quando está se tratando, né, da presença de um médico homem. Então, gente, basicamente, vamos lá, ler as alternativas. A. Maria está passando por um período de estresse extremo no trabalho, o que pode ter contribuído para a sua falta de atenção e resultado de ferimento. Ai, gente, não, né? Claro que não, tá ali, tem uma evidência de violência, sabe? Tem uma evidência, tem indicativo de violência. Dá para se reparar, tá? B. Maria é uma pessoa desajeitada e propensa a acidentes, o que justifica as lesões recorrentes. Em nenhum momento tá falando que Maria é desajeitada, em nenhum momento, viu? E, claramente, pela atitude, dá pra ver que tem indicativo de violência doméstica. C.
Os ferimentos de Maria são resultados de um acidente doméstico, conforme relatado por ela durante a consulta com o médico homem. Claro que não. Então nos sobra a letra D. Os ferimentos de Maria podem ser indicativos de violência doméstica e é crucial abordar a situação com cautela, oferecer apoio e recursos apropriados, sendo necessária uma nova avaliação por uma médica mulher. Até porque, se ela está passando por violência feita, muitas vezes, né, por parte do seu cônjuge, por parte de um homem que está ali presente na vida dela, ser atendido por um homem vai fazer com que ela não fale o que ela tem que falar. Então, ser reavaliada por uma médica mulher seria a melhor forma ali de proceder, né, com a situação. Vocês estão percebendo que a IBGP, por mais que traga ali leis e situações onde a gente não tem tanto contato, como a Lei Maria da Penha, como o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, você responde tranquilamente as questões? Essas foram as questões do SUS. Agora a gente entra, porque lembra que eu disse que mistura? Agora a gente entra explicitamente na parte dos conhecimentos específicos, na parte do conhecimento de odontologia. Vamos lá. A manutenção de uma base metodológica uniforme é um requisito importante quando se considera a realização de estudos seccionais como um componente de destaque das estratégias de vigilância de saúde bucal. Os índices utilizados no SB Brasil 2010 e os acréscimos ou as modificações atendem às recomendações da OMS na 4ª edição do seu Manual de Instruções para o Levantamento Epidemiológico Básico em Saúde Bucal. Estão corretamente descritos os índices utilizados pela pesquisa epidemiológica de base populacional supracitada para a aferição dos agravos bucais, exceto em... Basicamente, gente, o que é que ele fala? Ele traz o nosso querido SB Brasil. O que é o SB Brasil? Que toda live cai ele, porque ele é muito importante pra gente. O SB Brasil, ele é a nossa pesquisa. Ele é a pesquisa epidemiológica que norteia todas as nossas políticas bucais. Então, é com ele que você consegue avaliar qual é a região que tem mais cárie, qual é a região que tem menos cárie, qual que é a região que tem mais doença periodontal, qual que tem menos, qual que é a estratégia que a gente precisa utilizar para aquela região, porque aquela região tem mais cárie do que a outra. Então, tudo isso vai ser norteado por pesquisa. E a pesquisa que a gente utiliza é o SB Brasil, que é a pesquisa epidemiológica, o levantamento epidemiológico que a gente tem para que a gente entenda a situação de saúde bucal do Brasil. Show? Então, o SB Brasil, ele utiliza índices. E nesses índices, cada índice vai ser para uma coisa. Então, eu trouxe aqui, ó, uma parte da nossa aula para que vocês relembrem, né, caso você ainda não tenha acesso, caso você ainda não seja nosso aluno, que para a condição dentária, para cárie, isso considerando ali 2010, né, porque é o último que a gente tem realmente ali o resultado final completo, a gente teve o índice CPOD, que foi avaliado aos 12 anos, e o CEOD, que foi avaliado para dentes decíduos. Para condições periodontais, a gente tem o CPI e o PIP, só que vale a pena a gente frisar que isso, que é uma coisa que exclusivamente caiu na IBGP, isso geralmente não foi cobrado anteriormente, mas já que caiu, pode ser que venha de novo. O CPI e o PIP, o CPI, na verdade, teve aí uma modificação. O modo de aferição foi modificado para que tivesse ali uma prevalência individualizada dos agravos sangramento, cálculo e bolsa. Tá aqui, ó. Então, o CPI tradicional, ele se referia apenas ao pior score do sextante. Então, a gente conseguia fazer uma modificação no CPI tradicional, né, para poder ter uma prevalência individualizada. Isso não caiu em nenhuma outra banca, mas caiu na IBGP. Então, é bom que você se atente a essa modificação que aconteceu aí para as condições periodontais no SB Brasil 2010. Para traumatismos, foi uma medida específica, não foi nenhum índice em específico, tá? Para oclusopatia, foi utilizado o índice DAI, quando a gente está falando de dentição permanente, e o Foster e Hamilton para dentição decídua. Para a fluorose, o clássico índice de Dean, e para o edentulismo, uma análise conjunta dos dados. Não tem nenhum índice específico para o edentulismo que tenha sido utilizado aí no SB Brasil. E aí ele quer, né, que você entenda basicamente o que é que ele está pedindo aqui. Ele quer o exceto, então o que é que está errado. Para a condição dentária, foi utilizado o índice preconizado pela OMS, da qual se pode inferir o CPOD médio e o CEOD. E certinho, lembrando que o CPOD foi feito aos 12 anos. Correto, né? E ele quer o falso.
Para a condição periodontal, o CPI proposto pela OMS foi utilizado. Contudo, o modo de aferição foi modificado para se obter uma visão distinta das condições analisadas no índice. Verdadeiro, né, gente? Porque aí ele conseguiu aí trazer algumas outras coisas mais específicas, mais individualizadas, como o cálculo, como o sangramento que a gente viu, né? Para avaliação de oclusopatia aos 12 anos e aos 15 e 19, o inquérito epidemiológico utilizou o DAI, proposto anos antes por cons e colaboradores, que consiste em uma combinação de medidas, não somente de problemas oclusais, as quais, em seu conjunto, expressam o estado atual do indivíduo e a sua respectiva necessidade de tratamento ortodôntico. A gente destrincha o índice DAI todo lá na aula de epidemiologia e índices. Vale a pena dar uma avaliada, porque a gente gosta de destrinçar e aprofundar bem em epidemiologia e índices, porque sempre está sendo cobrado. Perceba que 12 anos é utilizado para dente permanente, 15 a 19 também, tá? Qual que é a faixa etária utilizada para dentição decídua? 5 anos, tá? 5 anos. Então, seria o DAI e não o Foster Hamilton, sim. D. Para avaliação do edentulismo, foram anotados todos os elementos dentários perdidos por cárie ou doença periodontal, e a avaliação do edentulismo serve para subsidiar ações de planejamento ou saúde bucal. Aqui, basicamente, ele está dizendo que ele pega os índices, né, pega o CPOD, aí vê qual foi perdido e tal, e não foi isso. Foi uma análise conjunta, só diz isso, foi uma análise conjunta dos dados. Em nenhum momento se dá uma explicação de como que se foi essa análise conjunta dos dados. Por isso que não seria essa a nossa resposta, porque em nenhum momento tem dizendo que foram anotados todos os elementos perdidos, tá bom? Por cárie ou doença periodontal. Foi feito realmente de uma forma bem específica. Então, nossa resposta é a letra D, porque ele quer o exceto, e o resto tá tudo bem compatível. O calendário de imunizações do cirurgião dentista contribui sensivelmente para a sua segurança profissional. Fazem parte das vacinas obrigatórias a todo cirurgião dentista, exceto. Aí ele vem com tuberculose, tétano, hepatite B e me vem com a herpes no meio do caminho. Aí fica complicado, né? Não é possível. Essa aqui é para vocês não errarem. Dizer assim, eita, tenho certeza que eu não zerei a prova. Porque tinha uma lá que tava falando que tinha vacina para herpes, não. Então, gente, herpes não tem vacina. Não tem vacina para herpes. Então, todas as outras, aqui tem a BCG, né, que é a nossa clássica. Todas as outras estão bem presentes aí. Hepatite B é a principal. A que a gente tem aí como regra, porque a hepatite B, ela é a doença transmissível mais importante e perigosa. Não é o HIV, tá? É a hepatite B, a gente fala bem disso em aula, tá? Perigo. Então, a gente precisa fazer as doses, verificar com anti-HBS, todo aquele babado que a gente aprende em aula. Ela é muito importante, tá? De se entender, mas herpes fica difícil, né? Claro que não é a herpes. A extração atraumática de um dente é um procedimento que requer delicadeza, conhecimento e habilidade por parte do UCD. Um dos instrumentais mais importantes durante a exodontia são os fórceps. As pontas dos fórceps de extração variam muito. Elas são projetadas para se adaptar à raiz do dente, próxima à junção da coroa e da raiz. Deve-se lembrar que as pontas dos fórceps são projetadas para serem adaptadas à estrutura da raiz do dente e não para a coroa. Nesse sentido, diferentes pontas foram projetadas para os dentes unirradiculares e os dentes de 2 ou 3 raízes. A variação é tal que as pontas se adaptam às diversas formações de raiz, melhorando o controle da força do CD na raiz e diminuindo as chances de fratura. Assinale com I foi lasca, né? IA. Eita, minha Nossa Senhora. Assinale é a alternativa que faz a correspondência correta entre o fórceps e o elemento dental ao qual se destina. Tipo de fórceps é uma coisa muito cobrada em várias bancas, gente. Mas a IBGP ela traz de uma forma muito mais específica. Muito mais assim, aqueles fórceps que as pessoas não têm muito acesso. Porque assim, fórceps 150 e fórceps 17 todo mundo tem. Mas todo mundo tem acesso, todo mundo se lembra. Mas você se lembra para que serve o fórceps 53? Para que serve o fórceps 88? Para isso precisa estudar. Então é assim que ele delimita quem tá sabendo e quem não tá bom? Eu trouxe essa questão para que vocês entendessem. Essa eu acho que eu trouxe outra também que acho que dá pra gente entender também com relação à questão de recursos na IBGP. Não resolvi trazer muitas questões que couberam recurso para a IBGP, porque
também, gente, é complicado, porque são muitas. Então, a gente ia ficar falando aqui de questões que, nossa, que não tem sentido, que são questões erradas pela banca, né? Então, aqui, por exemplo, seria uma questão que poderia caber recurso, tá? Por quê? Em que sentido? Vamos lá. Então, deixa eu explicar pra vocês. O fórceps número 53, ele é pra molar superior? Ele é pra molar superior, gente. Ele é um fórceps fabricado pela Golgram, que é utilizado para extrair molares superiores, e especificamente para canhotos. Então, a gente utiliza os molares, o fórceps 53 para canhotos. Então, assim, tá verdadeiro, não tá? O B, 150, molares inferiores? Não, é para dentes unirradiculares, né? Incisivos, caninos e tal, os 150. Então, tá falso, beleza. O 17, incisivos superiores? Não, é para molar, né? Então, falso, ok. Fórceps 88, molares inferiores? Aí, gente, qual que é o problema? A verdade, ele quer o correto, né? E aqui, seria molares inferiores? Poderia ser, só que geralmente é molares no geral, com coroas destruídas. Tá dentro de molar? Tá dentro de molar inferior? É a mesma coisa, assim, não é que é a mesma coisa, mas tá dentro. Então pode ser que seja um molar inferior que tá com coroa destruída, e aí você vai utilizar um fórceps 88. Então esse aqui também poderia ser utilizado. Logo, a gente teria duas que está aí parcialmente correta, tá aí correta, né? Então, ele vai e me traz que a letra D é a resposta, mas e a letra A? Entendeu? Então, é difícil a IBGP, mas eu trouxe para que você entendesse basicamente como é que a Bonita funciona. Próxima. As infecções odontogênicas costumam ser causadas por bactérias que têm propensão a provocar a formação de abscesso. Além disso, as raízes dentárias proporcionam um caminho para as bactérias infectantes penetrarem nos tecidos profundos do periodonto e das regiões periapicais. Portanto, as infecções odontogênicas causam abscessos situados profundamente, e eles quase sempre requerem algum tipo de terapia cirúrgica. Assinale a alternativa incorreta em relação à evolução e ao tratamento, né? Tratamento das infecções odontogênicas. Então, bora lá. A. O primeiro componente do tratamento cirúrgico envolve a eliminação da causa, também conhecido como controle da origem. Ele quer o incorreto, tá, gente? Foca aqui, ele quer o incorreto. E aí, o primeiro componente do tratamento cirúrgico é a eliminação da causa? Com certeza, gente, com certeza. O controle da origem é fundamental no tratamento das infecções odontogênicas. Então, você precisa eliminar a fonte da infecção, como, por exemplo, a remoção de um dente afetado ou o tratamento de um abscesso. Então, tá verdadeiro, né? Eita, que velhido. B. A atuação dos antibióticos deve ser considerada a principal modalidade de tratamento. E aqui tá justamente a nossa incorreta, né? A nossa falsa. Embora, assim, os antibióticos sejam uma parte do tratamento, eles não devem ser considerados a principal modalidade. Então, a eliminação da fonte é muito crucial. E os antibióticos, eles são geralmente utilizados como coadjuvantes, especialmente em casos de infecções extensas, infecções sistêmicas. Então, essa aqui seria a nossa resposta, porque ela está falsa e ele quer a incorreta. C. Se a fonte for considerada periodontal na origem, então a raspagem e o alisamento radicular com desbridamento seriam os métodos de tratamento típicos. Correto, gente, correto. Se a origem da infecção for periodontal, a gente pode utilizar aí raspagem e alisamento como método típico para eliminar a fonte infecciosa. Procedimentos como aspiração por agulha têm pouca ou nenhuma função no tratamento definitivo das infecções odontogênicas. Gente, por quê? A aspiração por agulha, ela pode até ter um papel importante no diagnóstico, no alívio temporário ali do acúmulo de dor, de pus, quer dizer, nas infecções odontogênicas, mas função no tratamento definitivo, aí não, tá bom? Ela ajuda ali no diagnóstico, no alívio temporário, mas no tratamento definitivo, aí não, beleza? Por isso que ela tem sim pouca ou nenhuma função no tratamento definitivo. Verdadeira resposta B. Quando um processo doloroso já está instalado, a principal conduta é remover a causa. Beleza, isso aí a gente já viu até na outra, né? Com relação a outro tópico. O que muitas vezes é suficiente para resolver o problema. No entanto, muitas vezes a prescrição medicamentosa exerce importante função coadjuvante no pós-operatório.
Considere o caso de um tratamento endodôntico de dente permanente assintomático em que a expectativa do profissional com relação ao período pós-operatório é de que o paciente poderá, quando muito, acusar certo desconforto ou dor leve a moderada. Nessa situação, a principal opção de prescrição medicamentosa, desde que o paciente não possua contraindicação específica, seria... Tchananã. Gente, olha só, primeiro que o medicamento de primeira escolha para controle de dor leve é analgésico, né? E qual que é o principal analgésico? Cadê minha caneta? Perdi. O principal analgésico, achei, que a gente utiliza no nosso dia a dia é a dipirona. A rainha, né? Rainha do Brasil, dipirona. A dipirona é um analgésico antitérmico que é muito eficaz para controle da dor leve a moderada. E ela é muito utilizada nos procedimentos nossos, né? Nos procedimentos odontológicos e não só odontológicos. Já é a nossa resposta. Mas a gente vai ver cada uma delas, né? Dexametasona 4mg. Gente, ela é um corticoide, tem propriedades anti-inflamatórias e imunossupressoras. Embora seja útil em alguns casos para reduzir alguma inflamação, ela não é considerada um analgésico de primeira escolha para dor leve. Ela é prescrita em situações muito específicas, mas não é um medicamento primário para controle de dor. Tilex é a mesma coisa, né? Basicamente. Ela é uma codeína, só que ao invés de ser um anti-inflamatório, né? Como com o corticoide, como a dexametasona, ela é uma codeína, que é um opioide, com o paracetamol. Então, ela é um analgésico opioide que pode ser eficaz, mas para uma dor moderada a intensa. Entendeu? Então, não seria a melhor forma aí para dor leve. É preferível que você utilize analgésico não opioides para dor leve. E a amoxicilina é um antibiótico, né? Não um analgésico. Então, ela não é prescrita para controle de dor ou para tratar, na verdade, é para tratar infecções que podem ocorrer após o procedimento odontológico. Então, quando a gente avalia as nossas opções, a melhor opção de todas é dipirona de 500 a 1 grama, depende muito, né, de como que tá a dor desse paciente. Eu tomo dipirona 1 grama como se fosse água todo dia para enxaqueca. Então, gente, basicamente foi isso, né? A gente resolveu aí as nossas questões da banca IBGP. Gente, olha, não esquece, tá? Não esquece que a gente tá com a promoção até amanhã do nosso curso. Do curso Pro para Conselheiro Lafayette e Coronel Xavier, tá bom? Não esquece do cupom de aplicar lá, Coronel, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Próxima semana a gente tá de volta em live, quinta-feira também às 8, e a gente vai fazer análise do edital de Salvador. Eu acho que vai ser isso. Ainda estamos programando. Eu vou avisando vocês, mas eu creio que vai ser isso, porque o edital de Salvador reabriu, tem muita gente com dúvida com relação ao edital e talvez a gente traga isso. Mas eu acho, assim, super válido abrir para vocês também comentarem. Não no chat ao vivo, que assim que eu acabar ele sai, né? Mas no próprio comentário do vídeo, o que é que você quer ver por aqui de live? Que a gente já tá organizando aí as lives das próximas semanas e aí a gente consegue trazer para vocês exatamente o que vocês querem, né? Exatamente o que vocês precisam, na verdade. Então, não tive acesso ao chat, infelizmente, mas agora eu tô lá no Instagram. Então, se você quiser tirar dúvida comigo sobre alguma coisa que eu falei por aqui, ou sobre qualquer coisa, eu tô por lá, tá bom? Um beijos e até a próxima!